O Senhor colocou-nos no mundo para os outros. Isso mesmo. Basta que seja jovem para que eu vos ame. Se for velho, é com São Vicente de Paulo. Ei, Dom Bosco. Calma aí, Dom Bosco. Está enroscado aí? Eu rosquei a perna. Oh, a idade. Pronto. Bom giorno, Beato Tércio Rodrigo dos Santos. Beato não, só padre. Só. Oh, Dom Tércio. Dom Bosco, Sim, estamos hoje no quarto domingo do Advento. estamos encerrando o Advento. Semana que vem é Natal. Sim, Olha só como o ano passa depressa. E o Advento é um tempo importante para a igreja, onde estamos preparando os nossos corações. Padre, diga, Dom eu Bosco. tenho uma dúvida. Qual foi a figura de Zacarias? Porque eu falei no Valdoco, eles só lembram de Zacarias dos Trapalhões, não do da Bíblia. Oh, Não, Zacarias é o esposo de Isabel, que é prima de Maria. E ele era um sacerdote, do qual o mesmo anjo que anuncia a Maria que ele seria pai, e ele, já na idade avançada junto com Isabel, ele não acreditou. Então, ele sorriu, mas duvidando. E o anjo falou que ele ficaria mudo e só voltaria a falar no nascimento do seu filho João Batista, que é o precursor de Jesus. Mas hoje nós estamos vendo essa cena no Evangelho de que Zacarias, quando Maria chega na casa, era costume falar o nome do chefe de família daquela época. Então, não se chamava primeiro Isabel, mas sim Zacarias. Quando Zacarias, porque Zacarias era referência, o pai de família, o chefe de família era referência na cultura judaica. Ele é, assim como Cristo é a cabeça da igreja, também o pai, o homem da casa, é a cabeça da família. Entendeu? Então, essa é a dimensão cultural judaica que está lá, que eles viveram na época. Então, Zacarias não é um Zacarias comediante, não. É um Zacarias que era sacerdote, que oferecia sacrifícios por si e por todo o povo. E numa dessas dias que ele foi oferecer o sacrifício, o anjo apareceu para ele, dizendo que ele seria pai, que é justamente João Batista. Deu para entender, Dom Bosco? sim, padre, deu para entender. Olha, se todo pai é a cabeça da família, temos que rezar, porque tem muita família descabeçada, padre. Padre, outra pergunta. O que quer dizer, bendita és tu entre as mulheres? Oh! Então, essa saudação, se nós prestamos atenção no Evangelho, Isabel, ela vai, ao ouvir a voz de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo. Então, primeiro, Maria comunica a Deus, porque Deus está com ela. Então, vamos pegar um pouquinho antes, cenas antes. E se nós formos perceber, a primeira parte da Ave Maria está justamente no Evangelho de Lucas. Quando o anjo vai até Maria e entra onde ela está e diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave era a saudação para a autoridade. Então, por isso que lá os romanos falavam Ave César, ou seja, porque César era a autoridade romana. Então, veja, o anjo saúda Maria como quem? Uma autoridade diante de Deus. Ave cheia de graça. Ela é cheia de graça porque Deus é com ela. O Senhor é contigo. Então, ela é cheia de graça porque Deus é a plenitude da graça. Então, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, né? Nós rezamos, o Senhor é convosco. E a segunda parte é justamente o que Isabel está falando hoje.
bendita és tu entre as mulheres. Por quê? Porque ela aceitou o projeto de Deus na vida dela. E tudo que foi falado a seu respeito irá se cumprir. Então, bendita és tu entre as mulheres. Ela é bendita porque ela é preservada do pecado original. Dentre todas as mulheres que já existiam na face da terra, Maria, ela é agraciada porque ela foi preservada do pecado original. Ela não teve pecado algum na sua vida. Ela viveu totalmente para Deus. Então, a sua vida, a sua dedicação foi toda para Deus. Até a sua vida familiar foi para Deus. Então, ela é um exemplo de como nós devemos viver. E o mais bonito é que a Isabel, cheia do Espírito Santo, é quem fala isso. Bendita és tu entre as mulheres. Então, Isabel, cheia do Espírito Santo, fala isso para a sua prima Maria. E ela também acrescenta uma bem-aventurança. Bem-aventurada é aquela que acreditou, porque tudo será se cumprir da parte do Senhor a teu respeito, né? Aquilo que foi dito. Então, hoje a liturgia está trazendo 3 dimensões, Dom Bosco, 3 dimensões. A primeira leitura está trazendo que Deus é a paz da humanidade. Deus é a paz da humanidade. Queremos ter paz? Temos que ser íntimo de Deus. Maria foi toda de Deus. José viveu para Deus. Então, paz é intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus não se tem paz. Podemos ter falsos momentos achando que é paz, mas paz somente em Deus. Primeira coisa, a primeira leitura está dizendo justamente isso, a paz. A segunda leitura está dizendo que Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, Jesus é o próprio sacrifício que se entrega por toda a humanidade. E desse sacrifício que é o próprio Jesus entregue por toda a humanidade, é que gera a santidade. Então, fazer a vontade de Deus nos faz ser santo, porque Jesus, Filho de Deus, fez a vontade do Pai. Então, primeiramente, Deus é paz. Só em Deus nós temos paz. Né? Segunda coisa, fazer a vontade de Deus. Jesus, Filho de Deus, fez a vontade do Pai. Então, aprender a fazer a vontade do Pai. Aí nós entramos no Evangelho. E aí, entrando no Evangelho, como a gente já estava conversando, Maria é aquela que se coloca à disposição de Deus também para fazer a vontade do Pai. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas no comecinho do Evangelho, é interessante que vai ser o tema da Jornada Mundial da Juventude em 2023. Maria foi para a região montanhosa apressadamente se colocar a serviço. Então, ter paz em Deus é ter intimidade com Deus. Fazer a vontade de Deus é viver o serviço prestado ao outro. Maria foi apressadamente servir, ajudar a sua prima Isabel. E Dom Bosco, você sabe o que ela foi fazer lá? Ela foi ajudar a prima dela, que estava grávida, de idade avançada, pois precisava de cuidados, era isso, padre? Justamente. Então veja, Maria provavelmente foi lá cozinhar, ajudar a dar banho a Isabel, porque era de idade avançada, estava grávida, precisava de auxílio, limpar a casa, fazer a comida para Zacarias e para Isabel e para ela também. Então veja, os cuidados do dia a dia. Isso é santidade também. Você nos ensinou, né, Dom Bosco? Também, né? A santidade é fazer bem as coisas do dia a dia, né? E ser alegre, não é isso? Isso, santidade é alegria. Isso. Tem criançada alegre aqui, não tem? Quem é alegre fala eu.
Ó, a criançada tá alegre. Tem que pedir desculpa para vocês, crianças. Não falei bom dia. Vou falar em italiano. Buongiorno. Ih, tá fraco. Buongiorno. Eu esqueci a idade, padre. A idade. Tá certo. Então, Deus é paz. Jesus ensina. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E nele nós somos santificados. Maria, então veja, Maria é santa das santas, né? É abaixo da Santíssima Trindade, abaixo de Deus, ela é rainha. Ela está acima dos anjos e acima de todos nós. Ou seja, Deus a coroou assim, porque ela também soube da sua vida fazer tudo à vontade de Deus. Sim, padre, nós até fazemos memória no quinto mistério glorioso, onde contemplamos a coroação de Maria como rainha do céu e da terra. Justamente. Então veja, a primeira parte da Ave Maria está no Evangelho de Lucas, e depois a igreja compôs a segunda parte. Então veja, nós temos da tradição da Bíblia a primeira parte da Ave Maria, e da tradição apostólica e da tradição da igreja, nós temos a segunda parte da Ave Maria, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Então, como nós estamos ali para morrer, nós também suplicamos que ali, lá também, reze por nós, para que possamos fazer uma passagem na paz em Deus. Então, veja, essa é a fé que também recebemos da igreja, né, da tradição e também das Sagradas Escrituras. A igreja mostra assim que lá no século IV e depois lá no século XIV tem essa dimensão também da devoção mariana. Então, são coisas que nós não devemos ter medo de demonstrar a nossa fé em Deus e recorrer em Deus a Maria, porque ela também é nossa mãe, e ela foi dada por próprio Jesus, né? Então, se Maria é mãe de Jesus, e Jesus é Deus, logo ela é mãe de Deus, e ela também foi dada por Jesus aos pés da cruz, ao discípulo amado. Então veja, esse discípulo amado representa todos nós, e dessa hora em diante ele levou para casa. Então, as três coisas, Dom Bosco, para a gente fazer esse fechamento, as três coisas que é necessário. A primeira, para ter paz em Deus, é necessário ser íntimo de Deus. Criançada, para ter paz em Deus é necessário ser íntimo de Deus. Isso mesmo. Depois, Jesus veio fazer a vontade do Pai. Nós também somos chamados a fazer a vontade de Deus. Isso, fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Aí nós olhamos para Maria, o que ela fez? Ela se colocou à disposição. É servir com humildade. Servir com humildade, isso é se colocar à disposição de Deus. Fazer as coisas do dia a dia. E as coisas do dia a dia, que é o ordinário de cada dia, se torna também extraordinário para Deus. Por fazer com amor, né? Não é assim, Dom Bosco? Sim, padre. O Evangelho termina com um versículo bonito, né? Que bem-aventurado aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor prometeu. Justamente. Então, também nós somos bem-aventurados acreditando, vivendo aquilo que Deus pede para que cada um de nós vivamos. E vivendo, nós teremos aquilo que Ele promete. O que Ele promete? A vida eterna, a felicidade plena. Mas aqui nós vamos vivendo e construindo esta vida de santidade, ao fazer bem aos outros e fazer bem as coisas. Assim, nós vamos vivendo como Deus quer, no agrado de Deus, e também sendo testemunhas para as pessoas que vivem ao nosso redor. Não é assim? Sim, padre, é assim mesmo. Então, Dom Bosco, é isso.
Deu para entender? Muito, criançada, bambinos e bambinas, deu para entender? Ih, não senti muita firmeza não, hein? As crianças já estão com fome. Já estão com fome, deu para entender? Isso. Aí sim. Então, Dom Bosco, nós vamos continuar de rezando a missa, né? E você depois me chama aí no final, porque eu às vezes esqueço, né? Sim, pode deixar, padre, que eu chamo o senhor no finalzinho para sortearmos as crianças. Então tá bom, Dom Bosco. Até mais. Até mais. Até mais, criançada. Tchau, tchau. Isso.